Muito bem, estamos de volta então com o Esporte Total de hoje aqui pela Terceira Via TV, terceiro bloco. Olha, como eu já disse, assunto na cidade, no momento, até no estado do Rio, no Globoesporte.com, foi o julgamento do americano ontem, lá no TJD da Federação Paulista, em que o americano foi eliminado do campeonato, foi afastado do campeonato, o Itaboraí já foi incluído, tudo por causa do tal WhatsApp. Fernando Antônio, cara que durante mais de 30 anos cobriu as atividades do americano como repórter, ninguém melhor do que ele para falar como se sente nesse momento, o que gerou isso tudo. Fernando. Um abraço a você, ao telespectador. Foi um golpe muito grande para o americano, principalmente porque o americano imaginava que o pleno superior desse o mesmo resultado do julgamento das duas instâncias anteriores pela 8ª turma disciplinar com o Tribunal da Federação, ou seja, uma multa mais a não exclusão do americano da competição. O que me chama a atenção é que o advogado do Itaboraí, ele pautou pelo artigo 69 da FIFA. Exatamente. Ele pautou exatamente pela exclusão do americano e, por conseguinte, pela queda para a Série C do futebol do Rio de Janeiro, além da multa, em que o regulamento é claro quando há manipulação de resultados. Só que a forma como a situação foi conduzida, ela criou, de alguma maneira, uma contradição em cima do que diz a lei, porque excluíram o americano, mas não rebaixaram o americano. Então não é o artigo 69. Eu queria saber qual foi o artigo que na verdade foi usado. E um outro detalhe que me chamou a atenção: se o Superior Tribunal da Federação é que teria que julgar, porque nas instâncias anteriores o processo já havia passado em revista, por que foi parar no Pleno de São Paulo, na Barra Funda? Se o fato é ligado ao futebol do Rio de Janeiro, muito menos ao futebol paulista. Muito estranho. Muito estranho. Eu até imaginei que o americano fosse entrar com um mandato, através do seu corpo jurídico, exigindo que o julgamento fosse feito no Rio de Janeiro, até por ser um caso de interesse do futebol do Rio de Janeiro. O americano agora mergulha numa dívida muito grande, porque o prejuízo é incalculável. O presidente Luciano Viana vai se manifestar na coletiva que ele dará na segunda-feira, às 10 horas da manhã, na sede do clube. Vamos ver qual será a versão do presidente alvinegro, mas de qualquer forma, mais um tempo de frustração para o torcedor do americano, que tinha o sonho, o desejo de ver o acesso ser confirmado esse ano. E o time estava praticamente com o pé na Série A, evidentemente. É claro que dos três, o americano deveria, com certeza, se classificar. Agora, segundo o Globoesporte.com, comentando o julgamento, o resultado do julgamento, o julgamento em si, estava lá o seguinte: o julgamento completamente confuso, um resultado quase que inusitado, termos usados lá na matéria do Globoesporte.com. Estou dizendo a você, dizendo isso, dizendo que tinha, além de ter começado atrasado, com meia hora de atraso, em função, segundo eles, do trânsito tumultuado em São Paulo, lá na Barra Funda, tinha auditores que demonstravam desconhecimento total do caso, perguntando, inclusive, pedindo detalhes do ocorrido. Quer dizer, o cara, para julgar, ele tem que ter previamente conhecimento da coisa. Mas aí que eu vou te falar o seguinte: se fundamentaram no áudio, perfeito? Mas não foi especificamente o áudio apenas, foi uma junção de situações que acabaram culminando com esse resultado que não foi bom para o americano. Mas, Fernando, segundo o próprio Globoesporte.com, teve um dos auditores, quando começou a falar, ele citou o americano que foi campeão da Taça Santos Dumont, aí no primeiro turno. Quer dizer, o cara nem sabia. Na verdade, foi o Nova Iguaçu. Foi o Nova Iguaçu. Então, o cara desconhecia completamente. Isso realmente causa estranheza, né? O grande agravante é que o áudio, quando foi apresentado,
no Tribunal da Federação ficou provado que, apesar do rapaz ter sido identificado como um diretor, mas não cabe você determinar que numa competição você vai usar titulares ou reservas. Você Sim, tem tranquilo. história. Mas o que ocasionou na discórdia? Foi o fato do americano não ter a cobiça por conquistar o segundo turno, colocando exatamente numa decisão de turno uma equipe reserva. Criou-se, então, uma tendência, porque houve uma situação tendenciosa nos olhos dos auditores, como se o americano, de fato, estivesse entregando o segundo turno ao campus para poder facilitar a sua participação na fase subsequente do campeonato. Se o americano conquista a Taça Corcovado, ou se mesmo perdendo ele colocasse em campo a equipe titular, talvez os efeitos não seriam tão graves como foram. Mesmo entrando em Itaboraí, né? Exatamente. É claro, ia brigar no campo. Para quem esteve 35 anos numa primeira divisão do futebol do Rio, disputou o Rio-São Paulo, já esteve na Série A do futebol brasileiro, disputou 2 edições da Copa do Brasil com sucesso, em que na última chegamos à semifinal. Temer o Itaboraí, que sinceramente não cheira a nossa tradição. Inclusive perdeu pro Goitacazes de 1-0 um jogo. Nós nos acovardamos e deixamos de reconhecer a força e a tradição da camisa alvinegra, no meu ponto de vista. E, Fernando, para a gente encerrar, temos mais um minuto, só para dizer para você o seguinte, eu me lembro que alguns torcedores americanos, inclusive gente de rádio, né, da crônica esportiva, torcedor do americano, que inclusive criticou o americano por ter colocado na ocasião uma equipe reserva. E hoje o próprio americano critica parte da imprensa exatamente achando que as opiniões que foram dadas foram, na verdade, opiniões infundadas. É bom que fique claro que não foi a imprensa, especificamente, se me permite, a equipe da difusora, que levou o americano ao tribunal. Não foi a mídia que impôs o fato do americano colocar contra o campus um time em reserva. Tudo foi de livre e espontânea vontade do próprio americano. Mas cabe à imprensa, dentro da sua auto-independência, fazer a sua avaliação. Cabe ao torcedor, dentro da sua atitude de torcer, de vibrar, também colocar a sua opinião. O sentido da opinião não pode mudar o roteiro do que aconteceu com o clube. Não se discute especificamente isso. O americano hoje busca determinados argumentos para se defender, se fazendo de vítima. Se o clube foi prejudicado, entendemos que sim, porque houve uma medida arbitrária por parte do Pleno Superior Tribunal, em função até de julgar um caso que nem todos os auditores conheciam. Sim. Eu até digo que houve uma certa imprudência com relação a essa questão. Mas não vamos ficar agora arrumando subsídios para justificar que o americano é o que não tem culpa e que a imprensa e alguns torcedores são os culpados. Muito bem, Fernando. Olha, terça-feira, o Fernando está convidado para voltar aqui para a gente conversar e comentar, inclusive, as declarações do presidente do americano, Luciano Viana, na coletiva marcada para segunda-feira, às 10 horas da manhã, lá no CT, Dr. Eduardo Augusto Viana da Silva. A vocês, muito obrigado. Obrigado, Fernando, pela presença. Obrigado a vocês pelo carinho da audiência. E tenha um bom final de semana. Você vai para Mansão na praia, não, para Tafona, não, né? Já está esquentando, hein? Vou ficar na cidade. Vai ficar na cidade mesmo. Um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser. Tchau.